Vamos fazer uma oração daí neste culto de louvor, adoração, busca o Espírito Santo, cura, libertação e exaltação ao nome do Senhor, amém? Querido Deus, nós te louvamos, te damos graças por mais uma vez entrar na tua presença, te damos graças pela vida de cada um dos teus filhos que já chegaram neste lugar, nesta casa de adoração. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória. Vem falar conosco nesta noite, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, venha trazer sobre cada um de nós respostas de oração, ó Pai. Nós sabemos que a tua igreja, Senhor, tem se unido, Pai, para invocar o teu nome, Senhor, e cada um, ó Pai, tem colocado um propósito na tua presença. Nesta noite, Senhor, venha trazer resposta de oração, venha trazer cura, libertação, restauração, para a glória do teu nome, Pai. Que neste lugar, Senhor, haja testemunhos de vitória, para que o teu nome seja, Senhor, glorificado em toda a terra. Que neste lugar, Senhor, entre pessoas necessitadas, almas que precisam, Senhor, de salvação, de libertação e de cura. Que neste lugar, Senhor, seja uma porta de cura, seja uma porta de restauração, seja uma porta, Senhor, a qual leva o teu evangelho, o evangelho legítimo, a tua palavra legítima. Deus, em nome de Jesus, se faça presente em nosso meio nesta noite. E que somente o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já quero dar uma oportunidade para a diaconisa Patrícia, vai adorar ao Senhor, juntamente com a igreja. Amém? Cumprimento a igreja com a senhora, amém? Amém. Vou louvar aqui porque está sem a TV ali. Número 305 da harpa. Soldado sou de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater com o pecado e seu poder.
A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A batalha está terminando, né, irmãos? A volta do Senhor está bem próxima. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero deixar alguns versículos para a meditação da igreja. Eu queria falar para a igreja assim, que o Senhor traga ânimo para o teu coração quando você estiver no propósito de oração, no relógio de oração. Porque o Senhor, mesmo na nossa infidelidade, Ele é fiel e Ele responde oração. Amém? Na sexta-feira, quando eu estava orando, o Senhor me trouxe algo no meu coração e eu quero passar para a igreja em nome de Jesus. Amém? Em João 7, 37 e 38 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Amém. Aleluia. Em Ezequiel 43, eu separei alguns versículos que alegraram muito o meu coração. Ezequiel 43, 1 e 2 diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas. Amém. E a sua voz era como voz de muitas águas. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E eu separei alguns versículos na Bíblia que falam sobre as águas. E o que mais me alegrou é quando Jesus disse, né, que lá em João 7, glória a Deus, que se tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Nós sabemos que nas Escrituras as águas têm um significado, uma representação de renovo para a nossa vida, uma representação que oferece ao povo de Deus uma renovação na presença do Senhor. E quando eu estava orando sexta-feira, às 6 da manhã, o pastor nos ensina muito a estar orando e falando versos da Bíblia. E eu confesso à igreja que eu não sei assim os versos como o missionário às vezes fala o texto todo, né, decorado. Algumas vezes eu pego a Bíblia e vou em Salmos e estou orando e estou lendo Salmos. Mas nessa sexta-feira o Senhor me dava que do altar desta igreja, deste altar, Ele tem jorrado vida em abundância. Deste altar, Ele tem jorrado águas de água viva. Águas que vão sarar, que vão curar, que vão restaurar. Deste altar, o Senhor tem jorrado águas vivas. Para que a igreja permaneça em fidelidade com o Senhor. Para que a igreja permaneça corajosa, como diz em Josué,
Seja forte e corajoso na presença do Senhor, porque deste altar fluirão rios de águas vivas. E um outro texto que veio no meu coração enquanto eu orava, o Senhor falava no meu coração: toda ferramenta preparada contra a igreja do Senhor não prosperará. Não prosperará. Então você continue em oração. Não deixa que alguma circunstância, ou que às vezes alguma pessoa vem fazer algum comentário perto de você, ou aconteça algo daquilo que você não estava esperando e você venha desanimar. Não deixa, porque o Senhor diz assim: toda ferramenta preparada contra a minha igreja não prosperará. Não prosperará. Continue intercedendo, continue buscando, porque eu tenho águas vivas para você nesta noite. Porque eu tenho águas vivas para aquele que permanece em constância. Em constância. O Senhor diz em constância. Em constância. Pela manhã, em constância à tarde, em constância à noite. O Senhor diz fidelidade. Fidelidade, constância. Porque rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Medite nesses textos, nessa palavra. Procure se aprofundar na palavra do Senhor. Ore falando sobre textos bíblicos. Que a sua oração venha da Bíblia, porque ela é fiel, assim como o nosso Senhor é fiel. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para adorar ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as coisas que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui nesta noite em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos buscar a face do Senhor em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Fique em pé, igreja, em reverência ao nosso Senhor. Fique em pé em reverência àquele que te deu a vida. Amém. Aquele que te tem feito promessas e que Ele pode cumprir. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, por sua graça achou em mim morada que me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto.
Nós vamos ser bem objetivos nesta noite, amados, porque nós vamos tirar alguns minutinhos para fazer uma pequena homenagem aos nossos pastores, amém? Hoje é dia do pastor e é uma data comemorativa, né?
mas todos os dias nós precisamos e devemos orar pelos nossos pastores, honrar os nossos pastores, né? Porque eles estão sempre intercedendo por nós, nos ajudando, nos aconselhando. Hoje é apenas uma data comemorativa, mas o nosso dever é estar sempre homenageando nossos pastores. Se alguém tiver um testemunho, nos avise, amém? Já vou dar oportunidade para as irmãs agora. E se alguém tiver um testemunho em seguida, nos avise, para ter oportunidade, amém? As irmãs estão com oportunidade para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Santo é. Santo, 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 santo és. Tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, santo, santo és, tão perfeito e incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não
Agradecemos a oportunidade, as palavras da você. Senhor, te damos graças, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. O meu testemunho que eu quero dar, faz uns 15 dias, meu afilhado se batizou nas águas. E para dizer para não desistirem da família de vocês, porque todos os domingos, quando a gente estava se preparando para vir para a igreja, a família falava, mas de novo para a igreja? Que tanto vocês fazem lá? De novo, de novo. A gente entregava na mão do Senhor. E agora a família inteira está servindo a Jesus. Então esse é o meu testemunho. Eu quero ler uma palavra aqui em Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoeis em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos os sempre. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudais a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os das Itálias vos saúdam. A graça seja com todos os vossos. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar para a meditação da igreja sobre o dia do pastor, né? Nós sabemos da importância deles, que eles também enfrentam a batalhas deles, particular, e nos auxiliam a igreja. Então eu queria chamar o pastor Emerson, a pastora Regiane, o pastor Edivaldo, a pastora Ana Edna, a pastora Ana Paula aqui na frente. E junto o Jefferson, o Marcos, a Raquel, a minha mãe e o Márcio, para estar orando por cada um deles. Aí a igreja se põe em pé, vamos todo mundo esticar nossas mãos e orar por eles. Glória a Deus. Então que cada um possa colocar as suas mãos sobre os pastores e unidos vamos orar. Vem aqui, Xuxa. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos a igreja até em suas mãos, Senhor. Nós apresentamos os pastores, as pastoras, Senhor. Nós louvamos e agradecemos pela vida deles, Senhor. E toda enfermidade, e toda oração comunitária, e tudo que não for de ti, Senhor, vai por terra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos, Senhor, Senhor. Ai, Senhor, vem com ela, Deus. Se Jesus existe, Nós sabemos como fiel eles são, como fiel eles são dedicados
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando a cooperadora Ana Paula, em nome de Jesus. A irmã falou que ia dar um testemunho, né? Nós tínhamos reservado o horário um pouquinho mais para frente, mas amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem mais algum testemunho? Amém, meu irmão Evandro. Amém, irmão. Está com a oportunidade, em nome de Jesus. Bendito Deus de Israel, aleluia. Fiel Senhor, glória. Paz, igreja. Mais um agradecimento pelas orações que fizeram pelo meu pai, que no começo do mês passado, meu sobrinho ficou doente, minha irmã ficou doente, minha mãe ficou doente e meu pai ficou mais crítico mesmo, foi parar no hospital e tal. Mas graças a Deus ele está bem, já está em casa se recuperando já. E agradeço a oportunidade e agradeço as orações dos irmãos. Já quero estar apresentando alguns irmãos que estão nos visitando, amém? Cultuando ao Senhor conosco nesta noite. Está o irmão Wellington, ele está sem ministério no momento, amém? Onde está o irmão Wellington? Amém, glória a Deus. Está também conosco o presbítero Edilson, ele é irmão do nosso pastor Emerson, do nosso presbítero Ademir, amém? Como a igreja vai receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Já vamos fazer a parte administrativa, em nome de Jesus, e espiritual, amém? Em Mateus 6, 19... vamos recolher dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Mateus 6,19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos colocar o nosso coração não no que é material, mas naquilo que é espiritual, né? Fazer a nossa parte de dízimos e ofertas na casa do Senhor é algo extraordinário, amados, porque o Senhor, Ele não deixa faltar, ainda que aperte um pouquinho, ainda que chega na última hora, mas chega, porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? Então traga os seus dízimos na casa do Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos vão estar adorando ao Senhor. Logo após o louvor da oferta, o presbítero Jefferson vai estar lendo um texto, também em homenagem aos pastores. Amém? Nós vamos estar entregando uma lembrancinha para cada um dos pastores, em nome de Jesus. Também quero deixar para quem não tomou a ceia, no final do culto vai estar tomando a ceia. Amém? Eu já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. O presbítero Fábio faz a oração, apresentando o nosso pastor, que vai trazer a palavra. Amém? Amém. Glória. Santo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oh, aleluia.
nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era assim. Sem formalidade, o mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sentir nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço sentir nada sou. Nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Amém. Agradecemos a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estarei fazendo a leitura. Louvado seja Deus. É com muita gratidão e respeito ao Senhor que estamos hoje aqui, reunidos para honrar aqueles que dedicam as suas vidas para nos ensinar, com seu cuidado espiritual do Ministério ADEC. Aos nossos pastores, no livro de Jeremias, Deus diz assim: e darei a vós, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Essa passagem se encontra em Jeremias 3,15. E é exatamente isso que temos vivido aqui, pastores que conduzem um rebanho com amor, com sabedoria, com paciência e dedicação. O papel do pastor vai muito além da pregação e do ensino. Ele é conselheiro nos momentos de dor, intercessor nas horas das angústias, guia na caminhada espiritual e muitas vezes um abraço fraterno nos passos mais difíceis das nossas vidas. É um servo que se doa, que vigia e ora, acolhe e ama com o coração de Cristo. Em meio às demandas do ministério, aos desafios emocionais e espirituais, não podemos nos esquecer de que também precisamos de cuidar dos que cuidam de nós.
Que a ADEC continue sendo forte de apoio, reconhecimento e oração pelos nossos pastores, pois o trabalho é árduo, mas a recompensa é celestial. A todos os pastores da ADEC, a cada um expressamos a nossa profunda gratidão. Oremos por eles, fortalecemos-nos com o nosso amor e respeito e reconheçamos diante de Deus o sacrifício e o serviço fiel que eles exercem entre nós. Que o Senhor os abençoe ricamente, renovando a cada dia suas forças, enchendo-os do Espírito Santo e confirmando o seu ministério com sinais do reino. Que Cristo, o bom pastor, seja sempre a fonte da qual eles bebem, o caminho pelo qual andam e a razão de tudo o que fazem. Glória a Deus pelos nossos pastores, que Ele levantou em meio ao nosso povo. Feliz dia do pastor a todos os pastores da ADEC. Louvado seja Deus. Eu gostaria nessa noite, aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos os irmãos. A mídia irá passar uma saudação para os amados pastores da igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E Ele me disse assim: Cumprimente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos para ficarem de pé, para a gente orar pela vida do pastor, que agora vai nos trazer a palavra, né? Palavra revelada, tenho certeza que Deus já preparou o seu coração. Irmãos, é felicidade, né? A gente podermos estar junto, cultuando, essas portas abertas, e Deus, né, colocando esses pastores, né, para estar cuidando da gente também, né? Tá ali orando, tá nos dando sempre uma palavra, né? Sou grato a cada um deles também. E nunca vou esquecer, irmãos, a primeira vez quando eu cheguei na casa do pastor, eu já ia na casa da pastora, né, que era minha prima, mas eu cheguei na casa deles, no lar deles, e 20 minutos ali de conversa, o pastor, eu falei que, nossa, ninguém falou de Jesus para mim desse jeito. E o pastor falou assim: alguém falou, só que não era
no tempo, né? Esse era o tempo agora. E na mesma noite eu tive um sonho com um motoqueiro do banco que eu trabalhava. Eu era office boy na época, acho que eu tinha 16 anos. E todo dia esse rapaz, esse jovem, eu achei que eu ia encontrar ele para falar, mas Deus me levou no sonho para mostrar ele. E eu lembrei que todo dia esse rapaz fazia eu ler uma passagem da Bíblia na salinha ali dos office boys. Então, o Senhor é maravilhoso. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Tá bom? Vamos lá então. Querido Deus e eterno Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te agradecemos, louvando o Teu santo nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Sua casa, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Senhor, fale ao nosso coração através da vida do pastor Emerson, palavra revelada, palavra que vem das Escrituras Sagradas, pois as coisas excelentes vêm do céu. E nós estamos aqui de coração aberto, sem vacilar, irmãos, sem se distrair, sem ficar firme e ouvir a palavra do Senhor e atentos. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Quero externar minha gratidão de todo o meu coração. Eu sou feliz e sei que os pastores que estão conosco nessa caminhada, os presbíteros, os obreiros, também são felizes por cuidar de um corpo, né? De um corpo tão precioso, amados, que fazem as coisas realmente de coração, nos bastidores. Por exemplo, eu não sei quem fez, eu não sei quem comprou, eu não sei quem... A gente nunca sabe, né? Então, assim, não são pessoas que estão por detrás fazendo, sem holofotes, né? Então, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor. Ninguém chega aqui sozinho, viu, irmãos? Nós chegamos porque os pastores, os obreiros estão conosco. Então, receba você também o carinho e a recompensa da parte do Senhor. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Hoje nós temos o culto intitulado O Valor de uma Alma, né? Antes de ministrar a palavra, eu quero dizer que, antes de ministrar a palavra, do relógio de oração. Então amanhã nós não temos um relógio de oração, porque está um dia sim, um dia não. Mas que a igreja pegue firme, amados, né? Continua, vamos firmes mais uma semana. E de repente nós vamos começar todos os dias, mas não vamos começar todos os dias sem se firmar num dia sim, um dia não primeiro, tá bom? Tá? Então, para que a gente não faça as coisas de Deus assim, né? Tá bom? Amém? Então a gente continua. Amanhã tem o relógio de oração. E eu sei que nós vamos colher muitas bênçãos, porque a oração é a fonte da bênção, né? É a fonte da bênção da parte do Senhor. Abra sua Bíblia então em Lucas, capítulo de número 15. Hoje o culto é o valor de uma alma. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. A parábola do filho pródigo. Amém, irmãos? A parábola do filho pródigo. Eu leio o versículo 11, a igreja 12, sentado mesmo, tá bom? E nós vamos ler um pouco, até o 17 nós vamos ler, tá? Então do 11 ao 17. E depois nós vamos ler do 27 ao 32. Amém, amados? Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu tinha um pastor que quando ele ficava nervoso assim com um membro, né? Ele falava assim: você vai ser pastor. Eu falava: peraí, tá jogando, né? Você vai ser pastor, né? Mas é uma bênção, irmãos, é uma honra. E que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus, mais uma vez. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, versículo 12, igreja. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome.
foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço a fome. 18, igreja. Peguei contra o céu e perante ti. Aí eu vou ler o 19 e vocês já vão para o 27, tá bom? Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. 27, a igreja. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as suas meretrizes, mata-lhe um bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Aplauda o Senhor pela sua palavra nessa noite. Amém? Mas essa parábola, ela fala, né? Ela está no meio ali das 3 parábolas. E ela fala de 2 filhos que representa 2 classes de cristão. Fala do pai, que representa Deus, e fala da fazenda, que pode trazer a representação da igreja. Os 2 filhos aqui é interessante, porque quando fala do primeiro, mais novo, a Bíblia Sagrada expõe alguns defeitos dele, mas depois, lá no final, também expõe algumas qualidades que é de extrema importância. O filho mais velho, já logo o texto fala de algumas qualidades, mas no final ele não acaba tão bem assim, mostrando algumas imperfeições. E isso nos mostra que não basta começarmos bem, amados, mas o que importa é nós começarmos e terminarmos bem também. Porque esse filho mais novo, ele conhecia de herança, mas ele não sabia nada de relacionamento. Mas ele sabia que ele tinha uma herança. E em determinado momento ele vai até o seu pai e ele pede essa herança. Veja, é um filho que, quando você lê o texto, você vê que ele é um filho um pouco egoísta. Ele é um pouco egoísta, porque ele não está preocupado com a fazenda. Ele não está preocupado se ele vai fazer falta ou não. Ele não está preocupado se vai entristecer o coração do pai. O que ele quer é a herança. E aplicando para as nossas vidas, muitas vezes nós podemos cair nesses erros, amados, em servir a Deus por causa da herança, por causa daquilo que Deus pode nos dar, por causa das portas que Deus pode abrir. Ah, tem um culto de ensino, mas o que eu vou ganhar com isso? Nada. Ah, tem um culto, precisa ir, mas o que eu vou ganhar com isso? Então muitas pessoas sempre se perguntam o que ela vai ganhar com isso, e não o que a fazenda vai ganhar com a presença dela, e não o que o reino de Deus vai ganhar com a presença dele, e não a falta que ele vai fazer para a fazenda, ou o quanto ele vai alegrar o coração do pai. Ele sempre tem um relacionamento com Deus naquilo que ele pode ganhar. Então esse filho
aqui, ele mostra um filho egoísta, que não está preocupado, ele quer a herança, ele quer gastar a herança da qual ele tem direito. E o interessante é que o pai que representa Deus, um pai perfeito, quando o filho pede a herança, o pai não discute, não dá sermão, simplesmente ele abre mão da herança. Com certeza esse pai aqui já havia argumentado com o filho, já havia argumentado, porque a Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O pai, ele sempre argumenta o nosso coração, através da palavra, através de circunstâncias. Então veja que esse pai não é que ele é irresponsável, ele não argumenta com o filho, porque ele não quer que o filho fique na fazenda apenas por obrigação. Porque Deus, amados, Deus, ele não quer que ninguém sirva a ele por obrigação. Deus, ele quer que nós o louvemos de todo o coração, não por causa da herança, não por causa da fazenda, não por causa dos bois, não por causa das portas que ele pode abrir, mas por causa da presença do Pai. Porque esse filho aqui, esse primeiro filho, ele não está fazendo um bom negócio, porque ele está com uma herança temporária, mas está saindo de perto da presença do Pai. Então veja, amados, que o pai não argumenta. Agora pergunta: a herança era do filho, sim ou não, igreja? Sim, sim ou não? Sim. A herança não era para o pai, a herança era para o filho. Mas por que o pai não havia dado ainda? Porque a Bíblia Sagrada diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Deus, a herança de Deus, as bênçãos de Deus é para a igreja, é para os filhos. Deus, ele não tem herança para ele mesmo, porque ele é dono de tudo, a terra e a plenitude é do Senhor. Então tudo que Deus tem é para nós, é para os filhos, amados. Amém. Mas como aquele texto da pesca maravilhosa, muitas vezes o que acontece, o que acontecia com esse filho aqui, é que o pai não tinha dado herança ainda, porque ele não estava preparado. E como na pesca maravilhosa, o problema não é dar peixe, mas o problema é Deus firmar as nossas redes, amados. Porque se as nossas redes não estiverem preparadas, o peixe que Deus der vai comprometer a pesca, e às vezes vai comprometer até a navegação, até o barco vai ser comprometido. Então o pai é um pai responsável. Amados, o medicamento que cura o adulto mata uma criança. Sim ou não? Sim. Você deixa o medicamento lá que você toma, aquilo ali salva a sua vida às vezes. Mas se a criança tomar, ela morre. E muitas vezes nós estamos numa fase de amadurecimento. Deus está te preparando para colocar herança nas tuas mãos, para trazer o crescimento, para trazer as bênçãos em nossas vidas, amados. Como eu disse, o pai não tem a herança para ele, a herança é para os filhos. Mas esse filho aqui era imaturo, e o texto vai provar que ele é imaturo. O texto vai mostrar o quanto esse filho, o primeiro filho, é imaturo. Imaturo, irmãos. E o interessante é que ele recebe a herança, o que ele faz? Ele vai para um lugar distante, para longe do pai. Talvez porque ele estava cansado das regras da fazenda. Porque tem filho que vai se cansando das regras da fazenda.
A fazenda tem regra, irmão. A fazenda é do pai, mas a fazenda tem regra. Aí esse filho, de repente, se cansou dos mandamentos da fazenda. Ele queria herança, mas ele não queria responsabilidade. Ele queria o benefício, mas ele não queria responsabilidade. E o pai, ele tem herança, ele tem benefício, ele tem vida eterna, ele tem salvação, ele tem libertação, ele tem cura, mas ele lida com seus filhos com responsabilidade, com posicionamento. Porque toda regra que o pai dá, não é para melhorar o pai, mas é para melhorar o filho. Sim ou não, irmãos? Sim. Você quer ver uma regra que Deus dá? Oração. Oração é uma disciplina, sim ou não? Agora, a oração melhora o pai, mas muda o filho. A santidade muda o pai, mas muda o filho. Então, quando o pai nos dá regras, como esse pai aqui da fazenda, essas regras não vão mudar Deus. Ai, Deus, eu não vou na oração. Quem vai perder você? Porque se a gente já não vou na oração, como se eu não fosse, Deus ia tomar prejuízo com isso. Quem vai tomar prejuízo com isso é você. Porque quem precisa estar na oração é você. Porque quem precisa ser transformado é você. Quem tem que ter a casa abençoada é você. Não é Deus, irmão. O jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum não liberta, porque Deus ele é pleno, irmãos, ele é imutável. Ele é de eternidade para eternidade. Se eu jejuar, Deus é um. E se eu não jejuar, Ele continua sendo Deus. Mas às vezes nós nos cansamos das regras. Ah, eu estou cansado das regras. É muita regra. É muito cobrança. Aí o filho quis a herança. Olha como ele é imaturo. E foi para longe da presença do pai. E a Bíblia diz que ele gastou tudo de forma dissoluta. Isso é, de forma irresponsável. Ali ele não tinha regra. Ali ele fazia o que dava na cabeça. Gastou o dinheiro de forma dissoluta. Mas eu não conheço ninguém que se afastou do pai e que prosperou verdadeiramente. Porque a maior herança não é as heranças temporais que ele tem para colocar nas minhas mãos e nas suas mãos. A maior herança é ter a presença e o relacionamento com o pai. Essa é a maior herança que nós podemos ter. E a Bíblia diz que esse filho agora, ele perdeu tudo. Tudo. Porque longe da presença do pai, a gente perde. Longe da presença do pai, ninguém prospera. Não tem como, irmãos. Não tem como. E agora, a Bíblia diz que em determinado momento ele chegou no estágio que ele sente desejo de comer bolota de porco. Mas nesse momento aqui, a vida desse moço começa a ser totalmente transformada. Porque tem coisas, por que o pai não falou nada com ele? Porque tem coisa, amado, que o seu irmão vai fazer. Tem certas vezes que você vai abrir o teu coração, a palavra vai vir e vai te libertar. Tem momentos que Deus vai usar o irmão, vai orar por você e você vai receber a cura. Mas tem coisas que é só o processo. Tem coisas que é só o processo, irmão. O processo fala de um dia aquilo que você não recebeu o ano inteiro em sermão. Quando o processo vem, porque Deus fala pelas placas, Deus fala pelas circunstâncias, Deus fala através do processo. E quando o processo vem, irmão, a gente entende a voz de Deus. Você fala, eu estou entendendo a voz de Deus. Então esse filho aqui, agora ele entrou num processo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E o pai sabia, sim ou não, irmão? Sim. Diga para o irmão que o pai sabe de tudo, irmão. Diga, o pai sabia. Tanto que é que o pai sabia, que o pai todos os dias
ele tinha certeza que o filho iria voltar. Porque ninguém resiste à graça de Deus. Ninguém resiste à graça de Deus, irmão. E muitas vezes nós ouvimos aquela frase: se não é por amor, é pela dor. Eu só conheço pela dor. Dificilmente é por amor, irmão. Dificilmente é por amor. O amor estava na fazenda. O amor estava na presença do Pai. O amor está aqui nessa noite. O amor está aqui nessa noite, irmão. Se não é por amor, é pela dor. É pela dor, irmão, que a gente entende. A gente só entende pela dor. Eu não conheço um camarada que acorda à noite e diz: quer saber? Eu vou virar crente. Se você conhece, vem aqui, por favor. Deixa eu olhar para você. Estava tudo bem. Você estava... Aí de repente você falou: quer saber? Eu vou parar com tudo e eu vou virar crente. Eu não conheço um testemunho desse. É o processo. O processo chega. E aí esse filho agora vai entender. E a Bíblia Sagrada diz que graças a Deus, que ele lembrou. Quem fez ele lembrar? O Espírito Santo de Deus. Fez ele lembrar. E ele lembrou e disse assim: olha, lá na fazenda do meu pai, os jornaleiros comem melhor do que eu. E o interessante agora, a qualidade desse filho aqui, desse filho mais novo, que começou parecendo que era egoísta, mas olha a qualidade dele agora. Preste atenção como que nós somos restaurados, irmãos. Porque quando ele lembrou que na fazenda os jornaleiros comiam melhor do que ele estava comendo, sabe o que ele faz? Ele diz assim: eu vou voltar. E o que ele diz? E eu vou dizer para o pai assim: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me faz como um jornaleiro. Então veja que esse filho, ele não endureceu a sua cerviz, amados. Porque muitas vezes a circunstância está nos mostrando algo, mas sabe o que acontece? A gente endurece o nosso coração. E a Bíblia Sagrada diz: não endureceis o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse filho não endureceu o coração. Ele disse: ô pai, eu vou voltar. Eu vou voltar. E vou falar com meu pai: eu pequei. Ele não terceirizou. Ele não colocou a culpa no destino. Não colocou a culpa no pastor. Não colocou a culpa no presbítero. Não colocou a culpa no músico. Não colocou a culpa no som da igreja. Ele disse: eu pequei. Eu pequei. O problema sou eu. O problema sou eu. Muitas vezes nós terceirizamos. Ah, aquele som eu não aguento, aquela irmã não aguento, aquele irmão não aguento, aquele outro não aguento. Não, irmão. O problema sou eu. O problema sou eu, irmão. O problema é eu. Eu conheço pessoas que dizem assim: ah, se na igreja tivesse estudo, aí você põe estudo. Aí o irmão não vem. Aí ele diz: não, mas se tivesse uma música, igual assim, aí não vem. Sabe por quê? Porque não é isso o problema. O problema às vezes somos nós. É nós, irmão. E esse filho, ele rasga o coração. E quando ele chega em Deus, irmãos, esse pai aqui representando Deus, o pai não suporta. Você quer tocar o coração de Deus? É um coração quebrantado. É um coração contrito. É um coração quebrantado que se arrepende. Porque se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, descerei e sararei a sua terra. Amém. Sem terceirizar, irmão. Eu terceirizei muito tempo, muitos anos da minha vida. Não, eu uso droga por causa do meu pai. Não, eu bebo por causa do meu pai. Não, eu sou garoto por causa do meu pai. É tudo do meu pai. Até que um pastor apontou o dedo na minha cara e falou:
É você. O seu pai não estava lá quando você tomou decisão. É você. Eu falei, é verdade, sou eu. Entrei numa crise. Mas dessa crise, eu saí liberto. Amém, irmãos? O filho chega, o pai abraça. O pai tá com saudade do filho. E já coloca um anel na mão dele de autoridade. Muda as vestes. Coloca sandália nos pés. Porque o cordeiro já foi morto. A gente vai festejar, irmão. O cordeiro já foi morto. Diga por irmão, o cordeiro já foi morto, irmão. O cordeiro já foi morto. Aleluia! O cordeiro já foi morto. Vamos festejar. Só que aí o problema agora, para finalizar a mensagem, o problema está no segundo filho. Porque um se perdeu fora da fazenda, o outro está perdido dentro da casa de Deus. Dentro da fazenda ele estava perdido. Um perdeu fora, o outro está perdido dentro. Que é a dracma perdida, né? Dentro da casa. Dentro da casa, irmão. E esse filho que estava perdido dentro da casa, primeiro, versículo 29. Versículo 29 do texto. Olha lá. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos. Esse filho, diga, ele era filho. Mas se portava como escravo. Porque servia com as intenções incorretas. Servia por obrigação. Sendo filho, se portava como escravo. Você não é escravo, você é filho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. A gente não serve por imposição. Olha só, ele vai dizer, te servi tanto tempo, sem transgredir. Será que não transgrediu mesmo? Claro que transgrediu. Mas veja a mente desse filho. Segundo ponto, esse filho era invejoso e amargurado. Invejoso e amargurado. Porque quando o pai diz que o outro filho voltou, ao invés dele festejar, ao invés dele se alegrar, ao invés dele ter comunhão, ele está amargurado. Ele está amargurado. Ele diz, não, só ele. Eu estou aqui tanto tempo e o Senhor não me dá um cabrito para fazer uma festa. Não comemora, não se alegra. Era um filho que estava preso na amargura, amados. Às vezes nós corremos o risco de estar dentro da casa do Pai, mas estarmos presos por um sentimento de amargura, por um sentimento, amados, dentro de nós, que nos corrompe, que faz você falar, só A tem privilégio, só B tem privilégio, só C tem privilégio. Ei, irmão, é o Pai, você serve ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos ao Pai, não servimos a fazenda, amados. Servimos ao Pai na fazenda, mas não servimos a fazenda. Nós servimos ao Pai. Aleluia! E se o Pai nos tirar dessa fazenda, Ele nos leva para outra. Mas nós vamos continuar servindo o Pai na fazenda. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa pastor, ninguém está me vendo. Irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem homem que vai parar o seu ministério. Não tem homem que pare o seu ministério. Eu não tenho oportunidade. Tal pessoa não faz isso, tal pessoa não me vê. Irmão, uma pessoa que está queimando na presença de Deus, Deus abre portas para exaltá-la. Porque a fazenda é do Pai, a casa é do Pai, as coisas são do Pai. Oi? Nunca me deu um cabrito. Será que ele pediu? Exatamente, nunca me deu. Porque o relacionamento dele não era de filho. Ele não festejava, ele não se alegrava. Só amargurado. Não se alegrava com os irmãos, não se alegrava com o pai. Ali na fazenda, irmão, pegando cadeira, juntando cadeira, ficando na porta.
pegando o nome dos visitantes, mas amargurado, preso, entristecido, preso dentro da casa do pai, perdido dentro da casa do pai. Era esse o segundo filho. Um filho que sentia-se pobre. E o que o pai diz para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. A libertação que Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua. A cura que Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual é a visão que nós temos do Pai? Às vezes a visão que nós temos do pai é uma visão errada. Esse menino achava que o pai era um carrasco, que favorecia o pródigo, que favorecia o outro. Às vezes o irmão conta um testemunho. É até difícil às vezes contar testemunho. Você conta um testemunho: Deus me deu uma casa. Ao invés de todo mundo se alegrar, dizer, mas eu estou esperando, Ele não me deu ainda. E eu oro mais do que ele. E eu santifico mais do que ele. A gente cai nessas coisas. Divina o coração, fala, nossa, mas eu estou pedindo tanto essa bênção, o pai não. Porque para ele chegou agora. Acabou de chegar. E já está recebendo bênção. O pai conhece o filho, amém, amados? Amém. Tudo é dele. E ele diz, olha, tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus, amados, é nosso. Agora, como que nós possuímos os bens do Pai? Aqui está o manual. Aqui está o manual, irmão. De como nós recebemos as heranças. De como nós buscamos. De como Deus Ele nos dá. Aqui está o manual. Eu quero finalizar nessa noite dizendo que o pai que estava de braços abertos para um filho arrependido, era o pai que estava de braços abertos para aquele filho endurecido dentro da fazenda. Era o mesmo pai. Era o mesmo pai. Ele estava de braços abertos para os dois, irmão. Porque para o pai tudo é filho. Sim ou não? Para o pai tudo é filho, irmão. Aliás, o pai mesmo, o pai, ele gosta mais daquele que é meio ovelha negra. Sim ou não? Sim. Ele gosta mais. Por quê? Porque aquele lá que dá trabalho, ele diz assim, esse aí dá trabalho. Esse daí ninguém vai aceitá-lo, ele não vai ser bem aceito. O pai, ele acaba favorecendo aquele que é menos provido de algumas coisas, não é verdade? De algumas qualidades. Porque o outro, ele diz assim, não, esse trabalha, esse dá certo, esse aqui tem juízo, né? Esse aqui tem juízo. Esse aqui tem juízo, esse aqui deu certo, ele trabalha, ele tá tudo bem. Mas e o outro não, o outro ali, o pai fica ali dando toda a atenção pro outro. Amém, amados? O pai está aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. E Ele está aqui para nós fazermos uma festa. Para nós fazermos uma festa, para nós abrirmos o nosso coração. Eu não sei se tem filho aqui que saiu e voltou, ou se tem filho que está preso na fazenda, mas o pai está aqui para libertar, o pai está aqui para dar autoridade, o pai está aqui para colocar um anel no seu dedo e dizer assim, eu estou esperando você fazer uma festa comigo, eu estou esperando que você busque a minha presença, eu estou esperando que você busque a minha face, porque eu tenho herança para você, amados. Em meio às libertações, as curas e restaurações, porque qual a visão que nós temos do dele? A Bíblia diz naquela parábola dos talentos, que para um, vocês lembram da parábola do talento, sim ou não? Sim. Que para um ele deu um talento, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 5. Não é parábola dos 10 talentos, porque se eu vou contar dá 8, né? É a parábola dos talentos, e não dos 10 talentos. A parábola dos talentos, porque 2 mais 1 mais 5 é 8. Agora, nessa parábola do talento, o que recebeu 5, o que ele fez?
Granjeou. Porque o pai conhecia a sua estrutura. Não que ele é melhor, mas Deus conhecia a sua estrutura, a sua disponibilidade. Então falou, vou dar 5 para esse daqui, mas eu sei a sua disponibilidade. Eu sei da sua estrutura. Eu sei da sua intrepidez. Vou derramar do meu espírito sobre a vida dele. E dos 5 ele vai devolver 10. O pai conhece. Deu 5. Dito e feito. Quando ele foi cobrar, quanto ele deu? 10. Entre para o repouso do seu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, no muito. Por que ele deu 2? Esse daí que ele deu 2 já não tinha muito tempo. Trabalhava mais, mas ele deu 2. Porque o pai conhece. Trabalhava mais, né? Tinha mais compromissos. Não se envolvia tanto. A estrutura dele já não era como de 5, o chamado dele. Aí o pai conhecendo, falou, vou dar 2 para ele. Porque eu sei que ele vai granjear e vai me devolver 4. Dito e feito. Quando foi cobrar, 4 talentos. O pai disse, entrai no repouso do seu Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito. Mas quando chega para aquele que deu 1 talento. 1 talento. Conhecendo a limitação do servo. Conhecendo que ele tinha que trabalhar. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Irmão, Deus sabe que você tem que trabalhar. Mas até Deus, no 7º dia, ele descansou. Agora pergunta, Deus precisava descansar? Vocês acham que Deus estava cansado, irmão? Quem acha que Deus estava cansado? Hã? Como que ele estava cansado? Se ele só falou, haja, haja, haja. Deus não estava cansado. Deus não se cansa e nem se fadiga. Aleluia. Nem tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. Mas sabe por que ele descansou? Para mostrar para nós que por mais que você trabalhe, você precisa descansar. Então ele deixou como exemplo para que a gente venha santificar pelo menos um dia para Deus. E esse filho aqui, esse servo, ele pegou 1 talento, irmão. O que ele fez? O que ele fez? Enterrou. Isso influenciou na salvação dele? Sim. Influenciou na salvação dele. E o dono da seara disse, se eu soubesse que você ia enterrar, eu daria meus banqueiros para que me desse juros. Mas o problema, e pode se colocar de pé já, sabe qual é o problema desse servo aqui? Diga comigo, era a visão que ele tinha do Senhor. Era a mesma visão que esse segundo filho tinha do pai. Sabe qual que era a visão dele? Ele disse assim, ó, eu sei que o Senhor é duro e colhe aonde não plantou. Olha só, a visão que ele tinha do Senhor. Era uma visão totalmente deturpada, irmãos. E às vezes, com os anos na igreja, nós podemos ter uma visão deturpada do dono da seara. Mas ele tem herança para nós. Amém. Deus não acabou com você, meu querido. Deus é um Deus de recomeço. Diga para o irmão, diga, Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeço. E nessa noite, profeticamente, eu digo aqui nessa noite, sobre esse altar, com temor e tremor, Deus está recomeçando com filhos aqui nessa noite. Deus está recomeçando projetos na sua vida aqui nessa noite, projetos que ficaram parados. Deus está recomeçando nessa noite, porque Deus é um Deus de recomeço. Mas vamos endurecer a serviço, ou vamos falar igual o primeiro filho? Eu sei que eu pequei. E faz como um jornaleiro. Ele diz, não, o seu chamado não é de jornaleiro, não. Seu chamado não é de jornaleiro, não, irmão. Aleluia, Deus. Seu chamado é de príncipe e princesa na presença de Deus. Quer o diabo queira ou não, quer Satanás queira ou não, quer o inferno queira ou não.
um chamado sobre a sua vida. Ele tem um chamado sobre a minha vida. E agora eu vou fazer o apelo pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Para que nós sejamos como o primeiro filho. Porque Deus vai curar vidas aqui nessa noite. Deus vai quebrar cativeiros aqui nessa noite. Deus vai quebrar prisões aqui nessa noite. Pelo poder da unção, da graça do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar, você que se sentiu como o primeiro filho, e que hoje você diz assim: eu quero fazer um concerto com Deus novamente. Eu estava me sentindo distante, mas eu quero fazer um concerto. Vem aqui à frente, eu vou orar por você em nome de Jesus. Tem alguém que se sente, que quer vir aqui à frente para nós orarmos por você em nome de Jesus? A Bíblia diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos no céu será ligado, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. A igreja tem poder de ligar e desligar. O único órgão que tem poder de ligar e desligar é a igreja. Tem alguém que quer voltar para Jesus, que quer reconciliar com o corpo? Agora, tem alguém como segundo filho que estava se sentindo preso e que nessa noite quer que Deus quebre grilhões na sua vida? Vem à frente, nós vamos orar, irmão. Em nome de Jesus. Tem mais alguém, irmão? Tem alguém? Tem, em nome de Jesus? Estão todos livres? Estão todos se sentindo filhos, abençoados por Deus? Em nome de Jesus. Júlio, tem mais alguém? Tem mais alguém, irmãos? Em nome de Jesus, eu creio na revelação da palavra. Eu creio na revelação da palavra, irmão. Se não tiver, eu vou orar em nome de Jesus. Eu abençoo essas duas vidas. Tem em nome de Jesus? Não? Então vamos estar orando pelos servos de Deus. Estenda suas mãos. Tudo que é imposição não é bom, né, irmão? O Evangelho, ele é um produto rico, caro. A maioria das bênçãos que eu recebi na minha vida eu expus. Eu quebrei o meu ego e eu fui para frente. O batismo do Espírito Santo aconteceu assim. O pastor falou: quem quiser vem para frente. Eu já estava na frente. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus Santo e maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, visita o Senhor, quebra grilhões na vida visita a senhora nessa Ana. noite. O Senhor venha quebrar seu cadeia. O Senhor venha dissipar seu orgulho. Toda amargura, toda prisão, todo Se há um cativeiro, sentimento, Senhor, todo cativeiro na alma, no espírito, amargurado, em Senhor, nome de o Jesus, Senhor venha repreender, Pai, em nome. em nome de Jesus, ó Pai. Toda prisão na mente, toda prisão na Porque o alma, Pai está toda disposto prisão no espírito, ó Pai, na a liderança, receber no Senhor. saia e seja quebrada em nome de Jesus. Traz a libertação, traz a cura, traz a restauração, meu Deus amado, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, visita a tua filha da planta do pé ao fio de cabelo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, santo, maravilhoso Deus. Pai querido, que todo cativeiro na alma, Toca as tuas mãos, Senhor. toda as tuas prisão, mãos. meu Deus amado, nessa noite, seja destronada pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Todo mal, sai. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, Deus maravilhoso, visita a tua filha, Pai. Da planta do teu Pai, oh, meu Deus, tem toda a prisão, tudo aquilo que não é teu. Senhor, Pai, venha fazer essa obra, Senhor. Seja quebrado, Venha fazer essa obra, Senhor. em nome de Jesus. Vai ser essa obra. Visita ela da planta do pé ao fio do cabelo, ó Pai. Senhor, que haja cura, restauração, libertação e unção do teu Espírito sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo e Deus maravilhoso. Visita a mente da tua filha, Pai, o seu espírito, a tua alma, e toda a prisão, Pai, espiritual, emocional, sentimental, psíquica, Pai, toda a prisão seja quebrada em nome de Jesus. Pelo poder do Intercedendo, Senhor. Tua igreja, Senhor. planta do pé. Intercedendo, Senhor. Meu Deus amado, me Ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, amado. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, irmão. Você não é escravo. Não viva debaixo de amargura. Não viva debaixo de ressentimento. Não tenha uma visão do Pai distorcida, irmão. Aleluia. Porque o Pai, Ele quer abençoar. O Pai quer libertar. O Pai quer curar. O Pai quer transformar. O Pai quer avivar. O Pai quer derramar do Espírito dEle sobre nós. O Pai, Ele quer fazer maravilhas em nosso meio. O Pai quer levantar intercessores. O Pai quer levantar obreiros. Quer levantar pastores. Isso está ardendo no coração do Pai. Mas às vezes servimos a Deus com ressentimento, com amargura, se sentindo inferiorizado, se sentindo como escravo, sendo que você é um príncipe na presença de Deus. Hoje Deus liberta, hoje Deus, Ele perdoa os seus pecados, e Ele diz para você que Ele escreve uma nova história para você, meu irmão, em nome de Jesus. Porque Deus é um Deus de perdão. Quando esse filho disse eu vou, o pai disse agora. Amém, amados? E operando Deus, ninguém impedirá. Quero orar. Querido Deus e Pai, Deus santo e maravilhoso, nos regozijamos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Deus querido, como a dracma que estava perdida dentro da casa, essa noite, meu Deus amado, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem bênçãos para nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem um novo caminho, o Senhor tem uma direção, o Senhor tem uma unção para a sua igreja, Pai. Em o nome de Jesus nós te louvamos como um Deus maravilhoso, como um Deus poderoso que o Senhor é, ó Pai. Um Deus que não faz acepção de pessoas, ó Pai. Nós não queremos só a herança, não. Nós queremos a Tua presença sobre a nossa vida. Nós não queremos só herança, não, irmãos. Não servimos a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Os trabalhos continuam normalmente. Amanhã o relógio da oração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor. Todos digam amém. Pastora Silvia, espera só um minutinho, deixa eu te dar um certificado, tá? Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor, amados. This
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até